Olá, eu sou a Prof. TT e estou no canal TT Ensina hoje para analisarmos a competência de número 2 para a redação do Enem. Vem comigo! Vamos ler aí agora a competência 2 juntos? Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Uma grande competência, parece que são exigidas várias coisas, mas são exigidas duas funções principais aqui. A primeira delas, a compreensão do tema. Então é um momento, se você quer tirar 200 nesta competência, é preciso que você desenvolva o hábito de ler, reler a proposta de redação até você compreendê-la com clareza. Porque veja que a competência exige essa habilidade sua. Então, nada de ter medo, nada de achar que você é aquele que não consegue compreender o tema, que no dia da prova do Enem você não vai saber o que escrever sobre o assunto, que só o outro candidato sabe, que só o seu colega sabe. Nada de ter esse medo, correto? Você vai conseguir. Preste atenção, siga nosso canal, dê um like, ative as notificações e fique atento às nossas dicas. Atenção a essa outra parte da competência. Ela exige, para você ter aí um total nela, que você aplique todo o seu conhecimento dentro das normas do texto dissertativo argumentativo exigido para o Enem, correto? Então veja que a competência 2, ela trabalha tanto com a forma quanto com o conteúdo. Os corretores do Enem, ao pegar o seu texto, eles vão analisar se você vai além dos textos de apoio para desenvolver o assunto abordado naquele ano e se você faz um texto com uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão e ainda aplica a sua opinião e constrói uma estrutura para essa opinião se desenvolver de forma clara e convencer o seu leitor de que a sua opinião ela tem lógica, correto? Tá ok? Tá entendendo? É o momento de você opinar, porque aqui é exigida estrutura da opinião dissertativa argumentativa. Não basta apenas conhecimento do assunto, ok? Vamos pegar como exemplo um tema como a intolerância religiosa. Como que você pode trabalhar esse texto? Você pode se questionar: eu posso narrar uma história sobre intolerância religiosa que eu conheço, Prof. TT? Olha, a estrutura narrativa, ela não corresponde ao que é pedido no Enem. Então, certamente, nesta competência, você vai zerar os pontos se você fizer aí um texto do gênero narrativo. Ah, Prof. TT, mas e se eu então produzir um texto em que mescle tanto o gênero dissertativo argumentativo quanto narrativo? Também não contempla aquilo que é pedido pelo Enem, correto? Então você precisa prestar atenção aqui no que a competência exige. Vamos reler esse trechinho? Dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, a competência deixa claro o que ela exige do candidato e o que ela vai avaliar. Posso ainda apenas descrever fatos sobre intolerância religiosa? Também não foi pedida uma descrição. E se eu fizer uma dissertação expositiva, Prof. TT, o que vai acontecer comigo? A mesma coisa se você fizer uma narração. Você não vai estar correspondendo ao que a competência pediu e aí você prova que você não tem habilidade para fazer aquilo ali. Mas você não precisa fazer isso mais, não é? Você está acompanhando o nosso canal, acompanhando nossas dicas, então você vai treinar, vai estudar e vai conseguir fazer o que é exigido e tirar uma excelente nota nessa competência. Vamos pensar aí nos níveis de pontuação de cada competência. Nesta, em especial, vamos aí ao 120, que é a média. Como eu alcanço essa média? Se você não vai além dos textos de apoio, se você não mostra que você tem um conhecimento além dos textos de apoio a respeito do tema, e se a sua estrutura dissertativa argumentativa, ela vai apenas na sua função básica, ok?
Como eu alcanço 160 pontos? Os 160 pontos, além de respeitar a estrutura dissertativa argumentativa, opinando, fazendo coesão, eu vou aplicar aqui o intertexto. Vou me referir ao meu conhecimento de mundo a respeito de filmes, propagandas, livros, citações, indo além dos textos de apoio. E como que eu alcanço 200 pontos nessa competência? Se você apresenta um repertório sociocultural avançado, se referindo aí à filosofia, à sociologia e praticando uma intertextualidade além do básico. Claro que tudo isso ligado à coesão e à coerência exigidas para a construção de um bom texto. Para ilustrar essa competência, o canal TT Ensina selecionou para você a introdução de um texto que tirou nota 1000 na redação do Enem, e aí nós vamos lê-lo agora juntos para avaliarmos esta competência. Vamos lá? Introdução da redação de Natália Cristina Patrício da Silva. O tema: manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Vamos lá? A utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil. Ainda em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implantação de um governo ditatorial. A candidata mostra que compreendeu o tema. Já neste primeiro período, ela se refere aqui à manipulação de informação. Então, já aí captando uma das palavras que estão no tema. Isso é muito importante para o seu corretor perceber que você está atento ao que o tema daquele ano pede. Ao empregar meios de comunicação para manipular comportamentos, nós já temos aí uma referência direta ao tema, porque a internet é um meio de se comunicar e também as palavras manipular e comportamento estão presentes no tema, certo? Continuando, ao citar Getúlio Vargas, repare que ela consegue ir além dos textos de apoio e já apresenta um conhecimento da área além da informação básica já fornecida pelo Enem. Então ela já avança na pontuação para essa competência, correto? Merece destaque aí a palavra falsa. Ela já começa a opinar, porque ela é que tem esse posicionamento de falsa ameaça comunista. Por quê? Porque muitas pessoas entendiam que era verdadeira. Ela se posiciona do lado daquelas que compreendem que a ameaça naquela época era falsa. Basta que ela prove durante o seu texto a lógica está construída. Continuando, entretanto, os atuais mecanismos de controles de dados proporcionados pela internet revolucionaram de maneira negativa essa prática, uma vez que conferiram aos usuários uma sensação ilusória de acesso à informação, prejudicando a construção da autonomia intelectual e, por isso, demandam intervenções. Ao empregar os atuais mecanismos de controle de dados proporcionados pela internet, perceba como a candidata já mostra compreensão do tema, já aí cumprindo uma regra básica exigida pela competência 2. Também, ao classificar como negativa essa prática, ela vai endossando a opinião, concordam? Ela emprega aí a palavra usuários, também remetendo diretamente à estrutura do tema exposta. Endossa novamente sua opinião com a ideia de prejuízo, não é? Ao empregar prejudicando a construção da autonomia intelectual e por isso, e aí também outro endosso, demandam intervenções. Para essa candidata são necessárias intervenções sobre esse assunto. E agora vamos aí para o último período. Vamos ler? Ademais, é imperioso ressaltar os principais impactos da manipulação, com destaque à influência nos hábitos de consumo e nas convicções pessoais dos usuários. Aqui a candidata reforça de forma clara o seu
posicionamento, que ela fala que é imperioso tomar uma certa atitude, então é a opinião dela, ela entende após ler o tema que é preciso tomar essa atitude, então ela já avança aqui inclusive em relação à proposta de intervenção que ela vai ter de explicar com detalhes, ok? Reforça a estrutura do tema ao empregar impactos da manipulação e ainda estrutura o seu texto dissertativo argumentativo para os próximos parágrafos ao colocar que merecem destaques 2 pontos principais. Então perceba que a introdução da candidata já tem uma compreensão do tema, uma exploração de conhecimento, além dos textos de apoio, e uma construção do texto dissertativo argumentativo dentro das estruturas lógicas coesas e coerentes que um texto bem construído exige. Ok? Me conta o que você achou dessa dica sobre a análise da competência 2. Quais são suas dúvidas?